dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e é com muita alegria que estamos iniciando aqui o nosso terceiro episódio do podcast sobre esse período eleitoral. Aqui comigo na mesa, vocês já sabem, à minha frente, o advogado Alexandre Rossoni, ao lado do Rossoni, a professora Sônia Dalcomune e ao meu lado, o professor André Almeida. Hoje eu vou iniciar com a professora Sônia Dalcomune, porque o clima vai esquentar. Nós vamos falar primeiro sobre a disputa ao governo do Estado. O clima está quente. Tivemos um debate na noite de ontem na TV Gazeta e teve candidato lá ficando vermelho, ficando irritado. Mas eu vou começar, como eu falei, com a professora Sônia Dalcomune. Sônia, você conseguiu acompanhar o debate? É ruim, 10h30 da noite iniciando. O trabalhador que acorda 5, 6 horas para trabalhar, é difícil acompanhar até meia-noite, 1h da manhã. Mas você teve a oportunidade de acompanhar e o que você achou da postura dos candidatos? Bom, boa tarde a todos, colegas aqui da mesa, a quem está nos acompanhando pelo podcast. Eu assisti, sim, o debate e, na verdade, fiz um paralelo aos tempos em que esses debates e os tempos de TV efetivamente definiam o voto. Os tempos são outros, né? Hoje são as redes sociais, a internet, etc. O debate é sempre válido, porque mostra alguma coisa, né? Mas acho que muita coisa fundamental deixou de ser tocada. Eu gostaria de aproveitar essa fala inicial, em primeiro lugar, para esclarecer para o eleitor que nós vivemos um momento de eleição que se reveste de características diferentes. Primeiro, quantas vagas o eleitor capixaba vai estar disputando? Uma vaga para presidente, uma vaga para senador, uma vaga para governador, 10 vagas para deputados federais, 30 vagas para deputados estaduais. Isso. Então, no que se refere à eleição para Senado e deputados, não tem segundo turno. Quem for mais votado, ou a legenda, puxa e ocupa vagas, né? E aí, obviamente, quem, dependendo das votações para presidente, tende, a aderência a essas candidaturas para presidente, tende a puxar e a ocupar mais dessas vagas nas câmaras federal e estadual. No caso da eleição para presidente, governador e governador, a situação é diferente, né? Porque você tem a possibilidade do segundo turno. Então, as posturas são distintas. Embora seja diretamente agora sobre o governador, eu vou inverter um pouquinho para falar, já que eu acho que a lógica vem do federal para o nacional. Então, no que se refere à eleição para presidente, né? Eu acho que, nesse momento, de fato, todo eleitor tem a possibilidade de votar naquele candidato que mais se identifica. Porque aí você tem o segundo turno para fazer o filtro, né? Veja esse momento também de eleição para presidente de uma forma, assim, um tanto quanto decepcionada também, né? Porque nós vemos as mesmas cortinas de fumaça, de ilusão, que é lançada para a população e para o eleitor em geral, né? Nós temos uma candidatura, mesmo que a princípio seja a polarização, e a polarização há entre Bolsonaro e Lula, né? Ali nós temos duas candidaturas francamente opostas. A candidatura do Bolsonaro é a única que, no momento, consegue levar espontaneamente milhares de pessoas às ruas. Nenhuma outra candidatura faz isso hoje, né? Então, antigamente, nós tínhamos aquela história de que tem um debate, aí, imediatamente depois do debate, vinham as edições para poder vender as versões. Então, assim, a principal
manifestação das motocicletas e tal foi no 7 de setembro, passou imediatamente a ser proibida, e como versões vieram as pesquisas. Porque, de acordo com a pesquisa, a gente estava até comentando rapidamente aqui, pelas pesquisas, Lula já tem 103% dos votos. Né? Não deixa de ser... 970%. Pode ser também algum tipo de interpretação. Tá? Está definido? Não está definido, mas alguma coisa tem de errado, porque o povo está indo para a rua. E aí, 2 projetos ali conservadores, no que se refere à chapa do petista. Sinceramente, quando a chapa foi lançada, eu achei que era brincadeira. Porque eu tenho históricas brigas de colegas em universidade, especialmente em São Paulo, entre petistas e PSDBistas que se odeiam até hoje. Né? Aí, de repente, você vê a turma do Fora Temer passou a cantar agora Temer, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Mas o mais importante nem é isso. O mais importante são as ilusões que são vendidas, porque, e aí eu volto na tecla da esquerda, que há décadas a esquerda usa a estratégia do filósofo Antônio Gramsci, italiano, né, que é o dividir para governar. E dividindo para governar, você faz a divisão pela etnia, então são brancos contra negros, contra índios, pelo gênero, homens contra mulheres, né? Pela sexualidade, as comunidades LGBTs, religião e por aí vai, né? Está na lógica da filosofia que é vamos dividir para solapar as bases da sociedade capitalista cristã. O Gramsci não escondeu isso. Ele explicitou que era o mecanismo para se construir o socialismo que ele apregoava, né? Aí isso é repassado. Onde é que vem a ilusão? A ilusão é achar que isso é só uma filosofia que não tem nenhuma aderência na prática, que não tem uma vinculação com os países comunistas e socialistas. Eu pergunto, né? Cadê as mulheres e os negros no governo chinês e no governo russo? Aí você pode falar, mas a etnia lá é diferente. Ora, mas em todos os outros países do mundo, inclusive Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, você tem negros, índios, fazendo parte dos ministérios. A vice-presidente americana atual é uma negra. Exato. Né? Então, assim, cadê? A outra é mulheres. Na Rússia, é permitido por lei espancar mulheres, desde que só quebre ossos uma vez por ano. Loucura, hein? Tá? Então, cadê as mulheres ali? Essa semana, uma jovem no Irã foi morta porque alguns fios de cabelo estavam expostos. Eu não vi nenhuma das nossas candidatas femininas protestarem contra isso. Entendeu? Então, essas são questões sérias que a gente tem que estancar no nosso país, resgatar a essência. O que nós temos que nos unifica e não que nos divide? O que nos unifica, nós somos seres humanos. Tá? Bom, então aí já tem a chapa, então, Lula-Alckmin, a mim parece o casamento entre o inseto e o inseticida. Então eu preciso saber quem é o inseticida. Porque o final do inseto na história a gente já sabe. Morre no primeiro beijo. Poético, sonho. Poético. Não muito, né? Eu vou... Esse feminismo me assemelhou quase feminado também. Bom, então assim, aí você poderia dizer, tem essa polarização, etc., tem outras opções. Aí eu quero aqui render minha solidariedade ao Ciro Gomes. Não tenho simpatia pelas propostas dele, mas eu acho que ele tem o direito de se candidatar. Aí quem diz que vai semear a paz, taxa todos os eleitores de Ciro de fascistas. Em certo ponto foi até bom, porque teve muito eleitor de Ciro que na eleição passada chamou os eleitores de Bolsonaro de fascistas. Né? Mas ele tem direito, tem que retirar a candidatura. Essa ideia de partido único, que pela esquerda só pode ter um, é quem
Lula deixar. Então, que o Ciro tem o seu direito e quem quer votar em Ciro, vote em Ciro. Liberdade é isso. Né? Acho que os outros candidatos, o do Novo e especialmente a da direita, não ocuparam em nenhum momento uma discussão mais ideológica. Então, quer dizer, nós temos visto aí na reportagem, levantar crítica a leite condensado, Viagra, a prótese peniana. Depois Lula vai falar que precisa no Minha Casa Minha Vida uma varanda para atender os problemas de flatulência. Entende? Está tudo muito exagerado. Então, em relação à eleição para presidente, você tem uma polarização maior e é um momento que eu acho que todo mundo tem direito a votar em quem quiser. Mas essa polarização não tem aqui no Mas, Estado, né, Marcelo? Pera aí, André. Eu preciso fazer uma correção aqui, que eu acho que o problema que eu tenho é com aquela cadeira ali, porque eu tirei o Rossoni da lista. Não, mas eu tô doido pra Porque falar, respeita a Sônia. os dois primeiros podcasts, ele me atrapalhou e não seguiu a pauta. Não, mas eu não sigo, Ah, Paulo. mas é a cadeira. Atrapalhando, é combinado? Não é combinado, não. É a ordem Tá para não certo. virar caos. Tá bom, desculpa. Aí nós combinamos o quê? Vamos iniciar falando dos governadores e do debate. Vamos! A Sônia foi e falou só dos presidentes. Mas vamos Aí inverter a ordem, então, eu vou patrão. ter que inverter a ordem. Perfeito. É porque vai dar briga o de presidente. Eu deixei para o final, porque aí eu corto. Agora não tem mais jeito. Então, posso fazer uma consideração? em relação a peraí. isso? E eu não sabia que você A ia relação votar. dos candidatos que a gente tem que apresentar, porque não adianta. A gente fala e não apresenta. Ela fez de Deixa eu forma falar o deliberada, nome hein? dos candidatos a presidente, então, já que nós invertemos a ordem. É o de baixo. Nós temos o Ciro Gomes, do PDT, Constituinte Emael. Esse é aquele do jingle? Ei, Mael. Nós temos o Parece Fili- o nome do Espírito Santo. Nós temos o Felipe Dávila, do Novo, Sim. Jair Bolsonaro, do PL, Léo Péricles. O P é o quê? Cantor de pagode? Não. O P é o quê? Péricles. Esse que eu nunca ouvi falar. Nós temos o Lula, do PT, Padre Kelmon, ou Kelmon, É do PTB. Jefferson, Esse é o padre do balão, Marcelo? É Não, né? do Roberto. Simone Não, Tebet, tá mais entre a Simone Tebet, É, do MDB. Hoje vai ser difícil. Ah, Sofia Manzano, do PCB, Você não Soraya, não, tá? do União, Você vai e falar Vera, sobre o sobrenome não sei, dela, não. pulei. Tá. E Vera, do PSTU. Como é que é o sobrenome dela, Rossane? Soraya o quê? Tronic. eu não sei falar. Não. Você joga bomba pra mim, mas nós temos o Acho que é o seu professor. povo, né? Professor André, Tronic. já que você é o único de nós, Tronic. Sônia, eu quero dizer que mesmo mudando a ordem da... Não, né? Que cortar o que aqui não tem censura. Mesmo mudando a ordem da pauta, Ah. o seu comentário fez todo mundo ficar quieto, é uma verdadeira aula. Perfeito. Professor André, Rossoni é o último hoje a falar. O primeiro a chegar, para surpresa nossa, e o último a falar. E a gente falando em liberdade individual, né? Eleição presidencial. Métodos, cerceios, Como garantias fundamentais. determinou a professora Sônia. Vamos falar dos presidentes então, André. Eu acho assim, a eleição presidencial está muito claro que foi polarizada desde sempre. E a tentativa de formação de uma terceira via ela foi caindo ao longo do próprio processo eleitoral, né? Nós tivemos aqui vários nomes cotados para construir a terceira via, e esses nomes foram se perdendo ao longo do tempo. Eu acho que eu concordo com a Sônia quando ela fala que o ataque que a candidatura do Ciro tem recebido é um ataque leviano. Acho que o Ciro não merece esse ataque. Na minha opinião, é o único que hoje se apresenta candidato com um plano de governo do que ele pretende de fato fazer, mas até isso foi engolido pela polarização, né? Acredito que a construção da chapa com o nosso amigo lá, o Geraldo Alckmin, tem um símbolo de união de forças que caminharam juntas lá na construção do processo democrático, porque eles entenderam que a democracia estava nesse processo eleitoral em risco. Nossa, se está em risco ou não, a verdade é que a eleição vai acontecer no domingo, as campanhas estão acontecendo de uma forma bastante democrática, com espaço aberto para o diálogo de todos os candidatos, e, na minha opinião, que vença o melhor no domingo e que a gente consiga superar essas questões que envolvem
problemas que são menores, né? Por exemplo, se a urna vai funcionar, se não vai funcionar, se vai ter o preço do combustível vai baixar, se não vai baixar. Eu acho que a gente tem que pacificar de fato o país, que quem ganhe consiga, Sônia, acho que o mais importante é isso, quem ganhe consiga de fato criar um ambiente de paz para o país, porque o país está vivendo uma relação muito conflituosa. Se o Lula ganhar, espero que ele construa esse ambiente. Se o Bolsonaro ganhar, espero que também ele construa esse ambiente. É isso. Só para corrigir aqui, só para mostrar que a gente está bem preparado, o amigo Google aqui me ensinou que o P é União Popular. Não, Unidade Popular. Eu realmente vou ser honesto com você. Falar nisso. Eu tive que pesquisar Léo Péricles do Unidade Popular. Eu vou ser honesto, esse aqui... Eu também não conheço. Olha, que a gente trabalha com isso há muito tempo. E vai surpreendendo eleição a eleição. Todo mundo já falou da disputa presidencial? Olha o Cerceu, direito do Não, governo. o Sônia não falou ainda não. Eu acho absolutamente interessante, porque eu acho que ele me ama profundamente. Alexandre Rossoni. Olha só. Tem coragem de meter o dedo aqui na... Tenho coragem de qualquer coisa, meto o dedo em qualquer coisa. Eu vou colocar o dedo. Hoje, ele falar, tá vou colocar o dedo. Só terceiro, né? Não, vou levantar a bola para você. Fala, Sônia, tô brincando. você acredita que o Bolsonaro vai ser capaz de pacificar se eleito for? Olha só. Vamos lá. É imprescindível que nessa formação de uma sociedade você veja os discursos históricos para poder chegar nesse processo democrático que a gente vive. Que na verdade não é democracia. A gente não vive a democracia. Quando ela cita doutrinadores italianos, eu estava pensando em portugueses e outros mais, acontece o seguinte. A sociedade nacional ela vive uma vacância intelectual que isso foi impingido todo o processo de constituição e formação no intelecto das pessoas. Na verdade, você tem aquela premissa anterior que em 20 anos se muda. E uma coisa que eu estava conversando ontem com minha filha, quando olhava o debate, as pessoas, porque os meus filhos e os meus netos, não quero isso não. Eu quero que eles tenham também, mas eu também quero ter essa situação. E quando você pensa nessa divisão de processo eleitoral, isso é simplesmente para manutenção dos que aí estão. A mesma forma que eu falei em podcasts anteriores aqui conosco, foi na relação dessa pluralidade de partido. Porque vai dar o que Sônia falou efetivamente. Você, no final das contas, vai ter um que um quer e outro que outro quer. E a gente sabe que é isso. E prova cabal dessa não oportunidade de aos iguais é o fundo eleitoral, as campanhas eleitorais, o que a gente ouve dizer que está na mão de um dinheiro, que está bancando o outro, que está bancando o outro não tem condição e assim vai. Então é muito nefasta essa situação que acontece. Em relação a você pensar em pacificação, eu vi o presidente ontem fez uma live que eu acho que a população hoje ela não esposa a sua crença no poder judiciário. Por esforço histórico, você vai pensar e você vai acreditar que o processo executivo, aliás, o poder executivo e legislativo, por história, sempre foram corruptos. E a população, então, ela deságua, ela reflexiona o que você imagina no poder judiciário, como que irá fazer o resgate dos preceitos constitucionais, enfim, o que for. Não é isso? E você não tem, por parte do judiciário, a instância máxima do país, o STF, a população não tem crença nesse órgão. Isso é fato. As pessoas não acreditam no STF. E ontem o presidente da República fez uma live falando dos seus ajudantes de ordem, que são coronéis, que vazou inclusive de um, e o Alexandre Moraes teria vazado, segundo a assertiva do presidente da República, informações de conversa dele com a esposa e falando de conta também. Quer dizer, a mesma coisa que aconteceu também quando o presidente da República falou do esquema do dinheiro vivo dos 51 imóveis. Quer dizer, se planta um monte de mentira, você não tem uma imprensa verdadeira. Agora eu estou te falando como uma pessoa de imprensa que sou. Uhum. Você não tem uma imprensa verdadeira nacional. A imprensa nacional, as pessoas costumam dizer que você dá dinheiro, que ela fala o que você quiser. Eu participei de situações quando apresentador de televisão que eu via como era a distribuição de dinheiro e sempre me furtei a comungar com aquilo. E, infelizmente, é isso. A população brasileira, e no Estado e outros mais, ela não tem essa condição. E você vai pensar nessa oportunidade de informação de internet para a formação de uma sociedade, desenvolvimento de um intelecto e a verdade chegar nessas pessoas. Eu não acredito em pesquisa. Eu nunca fui entrevistado, eu não acredito. E digo uma coisa, eu sei o requisito legal para uma pesquisa, sei quanto custa, e a gente vê, na verdade, que o candidato da esquerda, o Lula, por exemplo, o cara tem 726.000% de intenção de voto.
Não estou dizendo que não vai ganhar, mas eu estou dizendo que o que eu vejo na rua, as manifestações, que hoje nos avizinham através de redes sociais, elas não demonstram isso. E o presidente da República disse que, inclusive, em Londres, né, quando estava no funeral da Elizabeth, da rainha, que se não acontecesse no primeiro turno, alguma coisa aconteceria. Hoje, nas redes sociais, já começam a acontecer informações de problemas de urna e outros mais. A verdade é, a população não acredita no judiciário, porque você tem problemas que efetivamente ali o são. Você tem problemas das pessoas que ali estão, como os processos efetivamente do Lula, que não foi absolvido em nenhum. E me causa estranheza, André, depois de 5 anos, um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer que não havia visto o problema de competência e declinar a competência. Quer dizer, uma ordem instrumental acontecer diferente. E as campanhas eleitorais, elas são mentirosas. Porque os caras estão dizendo ao contrário, achando que a população é um bando de idiota. Então, infelizmente, você tem problemas e pessoas que não têm condição, estou falando num pleito nacional, de serem candidatos que não têm oportunidade. E é claro, a eleição brasileira, a eleição a presidente da República, perdão, ela está em 2 vertentes. Ela está ou entre Bolsonaro, tá? Ou ela está entre Lula. E a gente não sabe efetivamente como se houve. Porque está negociado, aí você mas se ele perder, ele vai ser não sei o quê, ou vai ser não sei o quê, ou vai ser não sei o quê. Então, o nível cultural, o nível intelectual, tanto da classe política, que para mim ela é falida, que nós vivemos um processo de caos em todos os sistemas de uma sociedade regulatória, porque a segurança pública não existe, o sistema de saúde não existe, nada existe. A educação é putrefata. Então, você não houve essa melhora. E as pessoas têm que pensar diferente. Você não tem que pensar no sistema eleitoral, André, onde os meus filhos e os meus netos vão acontecer. Não, porque eu não quero morrer agora não, André. Eu quero que eu seja avizinhado por essas melhorias. E tem que acontecer de agora, para que pelo menos o meu corpo possa não viver o futuro. Mas a minha mentalidade, a minha intelectualidade hoje pensa o seguinte, olha só, a coisa está acontecendo para mudança. E é esse conforto que a sociedade nacional quer. Entender que quem está ali tem que fazer. Agora, eu sou ferrenho em relação à corrupção, cara. Eu não aceito, Sônia. Eu não aceito corrupção. Sim. E essa junção, cara, de Geraldo Alckmin com Lula, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Isso é chamar a população de otário, o brasileiro de ignorante. Não vem com essa conversa. É você juntar Deus e o capeta em relação a uma situação final. O inseto e inseticida. O inseto e inseticida. Posso aproveitar dele? Claro, fica à vontade, perdão. Não vou perguntar Aliás, quem é. parabenizar a Vossa Excelência pela água, tá maravilhosa. Eu não vou perguntar hoje, quem né? é Deus e quem é o capeta nessa dupla, não. Não, mas olha só, mas deixa eu provocar é completamente antagônico, parando. Sem críticas aos meus colegas da mesa, mas eu vou alfinetar os 3 de uma vez só. E assim, eu gosto de jogar a polêmica na mesa e ficar quieto olhando vocês. Posso polemizar rapidinho? Por que o André tá com essa camisa bonita de Espírito Santo verde? Porque ele é jovem. Diferente de vocês, ele é mais jovem. Paulo e André somos jovens. Fica novo no vídeo. Olha só, também. pesquisa, só deixando claro que às vezes a gente acelera o comentário e nós não temos aqui, infelizmente, o tempo para aprofundar. Tenho certeza, nem eu sou, e tenho certeza que os colegas aqui também não são, não é que a gente não acredita na pesquisa, a gente não acredita no que fazem com o resultado da pesquisa. O método funciona, o problema está entre o resultado da pesquisa e a imprensa divulgando. O que é feito com o resultado, a manipulação do resultado, é que faz as pessoas simplificarem dizendo eu não acredito na pesquisa. Claro, mas é bom deixar aqui bem detalhado para quem está ouvindo a gente, que a gente não acredita nos números que são apresentados. A metodologia também, né? A metodologia também, né? A pesquisa, ela funciona. Se eu fizer uma pesquisa na porta de um presídio em São Paulo, Marcola é presidente do Brasil. Mas olha só, isso não é pesquisa. Mas eles se postam como pesquisa, Marcelo. Eu sei, mas o que eu estou explicando, o que fazem com o resultado da pesquisa... Não, eu estou comungando com o que você está falando. Agora, a pesquisa ela é uma ferramenta excepcional. Infelizmente, desacreditaram essa ferramenta. Com certeza. Mas esse não é nem um tema polêmico, não. Eu vou aqui, me assusta muito de uma forma geral, e eu fiquei feliz que vocês tocaram nesse assunto, Sônia e Rossoni, que era um tema que eu ia provocar. Me assusta muito, André, quando eu vejo a direita defendendo o direito do Ciro Gomes de ser candidato. Na verdade, André, a direita está com medo do Ciro Gomes desistir na última hora e o Lula crescer. Então, essa democracia... Não, mas é antagônico a sua opinião. Esse direito, André, esse direito
do Ciro ser certeio, né? candidato. O pessoal da direita defendendo o Ciro, eu queria entender isso. Não é tão estranho quanto Alckmin vice do Lula? Olha, se a pesquisa estiver certa, é uma eleição muito polarizada, com uma diferença que em alguns institutos chega perto de 10%, 13%, em alguns outros institutos chega a uma proximidade. André é a nossa maior. fonte imaginária de paraíso de sapiência. Não, mas se a Estamos aqui pesquisa pra aprender. estiver Ele certa, é mais professor, ponderado. Não, ele fala de outra forma. O Ciro se transformou na noiva, Marcelo. Por quê? Eu acredito que será uma eleição em 2 turnos. Eu acho acredito também. que será uma eleição em 2 turnos. Sendo uma eleição de 2 turnos, o terceiro colocado também acredito que será o Ciro Gomes. E aí é muito cômodo para o eleitor do Bolsonaro agora Defender o Ciro defender para o ter Ciro simpatia. pra ter Olha simpatia só, mas do o próprio Ciro falou Da que ele mesma não apoiaria o Lula em forma alguma. Ele não apoiará nenhum dos dois. Então a gente tem que pensar de uma Da forma mesma diferente. forma- Marcelo. Vocês podem deixar o Não, programa- deixa ele falar. Não, mas Deixa da ele mesma falar. forma que... Sônia tá doida pra Eu falar sei aqui. que ela tá. Tem que virar para governador, hein? Não, da mesma forma que é natural que o eleitor do Lula entenda que o eleitor do Ciro virá de uma maneira espontânea para a campanha do Lula. Quando, na verdade, a gente está esquecendo de dizer, e aí a Sônia, nesse ponto, ela foi muito feliz em colocar que é uma eleição de 2 turnos e que no primeiro turno vota-se naquele que se apresenta como uma melhor opção para cada eleitor. Mais próximo. que Né? se Mais pensa. próximo. E no que se segundo pensa. turno você vota no menos pior, é isso? Não, mas Pode é o até que está não se votar, configurando. pode até É não o que está se votar. configurando, Tem muita né? gente que não vai Assim, votar. então, assim, eu gostaria muito. Eu tenho simpatia pela candidatura do Ciro, assim como tenho simpatia pela candidatura da Simone, tenho simpatia pela candidatura dos dois. Tô vendo que o Ciro vai ter 3 votos aqui, porque Não. vocês defendendo o Ciro. De quem? Não, imagina. Você agora mande lá pra saber o que eu Deixa chegar em mim. Tem uma perspectiva Pô, de que, tá de assim, brincadeira. contribui muito para o debate, as discussões que ele apresentou, os projetos que ele apresentou, né? E tanto ele quanto Intelectualmente é feio. a Simone, né? Então, assim, mas eu estou percebendo que o fiel da balança será ele. Se não tivesse o Ciro Não, nesse será debate, não ele. tinha debate. Tinha uma Mas- briga de Fla-Flu só. Mas nós vamos O Ciro tá participar fazendo também ou vai o ficar ponto vocês dois diferente. só aí? Não, vamos lá. Bem, Professora Sônia, você acabou com o meu roteiro. Vamos nós dois, Professora vamos nós dois, Sônia. vamos nós Eu tô dois. censurando a Sônia porque ela acabou com o meu roteiro. Não, é rapidinho. Professor. Eu respondo isso aí com a maior tranquilidade. Não é assim por oportunismo namorar Ciro. É porque, mais uma vez, usando Gramsci, acusa-se o outro dos seus próprios erros. Então, quando eu digo das divisões, aonde que a população está vendo a possibilidade do resgate das unificações? É com Bolsonaro. É lá que vem o respeito ao ser humano e etc., buscar a essência. Violência é invadir terra, invadir imóveis urbanos. Isso é violento. Em que campanha está isso? Bolsonarista não quer invasão de terra, não. Quer Mas é porque agronegócio. bolsonarista é tudo rico, não precisa, ele já tem terra. Para com esse papo Vai- furado. vai- Bolsonarista já tem propriedade. Vai olhar. Para com esse papo Isso, furado. Compra um pouco salame, vai pra rua tomar Não, um não é suco de isso, não. uva. Você acha que Vocês não gostam de você acha crítica, que do esse monte, contraditório. você acha que esse monte de gente que está na rua é só gente rica? Olha lá quem ganhava R$80 de Bolsa Família Fala e pra passou ele, a Sônia, ganhar de assentamento, o que 1.200. aconteceu? Conta pra ele, Sônia. 1.200. Correndo o risco de acharem que eu estou sendo cínico. Mas Bolsonaro, Não. Bolsonaro só tem branco de olho azul. Eu Eu preto com cabelo não sei o quê, vou votar nele. Tá aí, tá declarado, vou votar nele. Vou votar nele. Esse tipo É produção, de, é esse produção. tipo de divisão é típico da esquerda. É isso aí, entendeu? mas Ó, é isso mesmo. não é isso. Eu tenho saudade do meu tempo de infância, que brincava para lá e para cá, me chamavam de alemão azedo e eu não estava nem aí, entendeu? A gente continuava brincando. Hoje é bullying. Você falou uma situação de feminismo, aí eu lembrei minha filha outro dia falando, aí você vê a situação de feminazi. Se criou uma O que é situação... isso aí, ô feminazi? que você falou? um extremismo na igualdade entre outros. Aí eu perguntei à minha filha, eu falei assim, então quer dizer que eu, como homem, me alistei. Elas vão à guerra se a gente brigar? Não, pai, isso eles não querem. Ah, então você não quer. Então se criou essa situação. Adjetivos, eu sou negacionista, eu sou não sei queísta. E o bando de idiota que não entende o que está acontecendo vai atrás. A vacância intelectual
ela se assenta na população, é isso que se quer. Eu acho que eu Eu gosto muito de vocês Ó, e eu Marcelo. não sou favorável ao discurso raso, não. Mas vocês dois podiam trazer desse patamar que vocês estão levando aqui pra eu poder participar, porque vocês estão com um nível muito elevado. olha só, Vocês estão distante do chão de Em cima do que fábrica. André falou, mais de se pensar, O ele- inclusive se o Ciro é efetivamente a decisão de segundo turno. Porque eu vi pesquisas, inclusive hoje vi uma do Rio de Janeiro e vi uma do Paraná. Se varia entre 10% a 13%, o Ciro não tem isso. O Ciro disse uma coisa que a gente não foi olhar. Vou Eu passar não a sei se palavra eu tô só. errado, Não, André, o Ciro tá entendendo? disse que na eleição passada dizem que ele atrapalhou o Haddad, o Lula, né? Mas o Haddad, e ele falou assim: a vantagem do Bolsonaro pro Haddad foi muito superior ao número de votos que eu tive. É uma falácia dizer que eu atrapalhei ou eu ajudei o Bolsonaro. Bolsonaro, por si só, teve mais votos do que eu e os outros que não foram para o segundo turno. Fazer Quer um dizer, acento aqui. ele mesmo faz uma reflexão que forçar a mão em cima dele, querendo culpar ele por algo, isso já é um ponto de fuga. É imprescindível das pessoas que estão nos assistindo agora, independente do que cada um vote, o que cada um pensa, uma coisa que me chama a atenção e minha vizinha com extrema felicidade nessa mesa é que a racionalidade aqui acontece entre a gente. Sim. Nós temos o nosso ponto de vista, mas esse programa é sempre racional no sentido de dizer o que está acontecendo ou não. Na hora de ir embora, cada um pega o carro e vai para um Cada um canto. se mata, mas depois aqui a gente está junto. Mas o que tem que acontecer das pessoas entenderem é o seguinte: os posicionamentos dele são extremamente salutares no processo democrático. E ele tem direito de falar. A gente brinca com Imael, né? O nego fala, bigode de curió, não sei o quê, essas coisas todas, todo mundo vê vê. da brincadeira. Mas o que é fazer? As pessoas não têm vem- direito não aí. vem com esse Ai, você é tão puro. Sônia, ele é tão puro, né? Não vem Ele é de uma com esse- pureza quase. Acho que você tem que ser canonizado, Mas, Marcelo. Eu acho que é Só por isso pra- que eu marco o café na padaria, eu fico sozinho. Só para colocar o tempero, assim, acho que as duas últimas eleições, elas foram marcadas, Sônia também pontuou isso, pelas questões que envolvem as redes sociais. Sim. Né? E principalmente depois que nós temos entre nós plataformas que remuneram por visualizações, isso tem um componente que eu chamo a reflexão, porque talvez esse clima de polarização seja muito conveniente, Marcelo, para quem busca audiência, Exato. entendeu? Então, assim, dentro daquela sua fala que você comentou a respeito disso, né, do que esse clima de polarização é um clima muito forte, eu acho que é um ingrediente a mais. Esse clima de polarização acaba gerando uma briga por audiência. A audiência que antes estava na televisão, no rádio, isso hoje está indo para onde? Nas redes sociais, nas plataformas de stream, né? No próprio YouTube. Então, assim, a gente percebe que muito dessa polarização é muito confortável para quem vende conteúdo pela internet. Então, os caras querem, de fato, incentivar que continue polarizado, porque isso acaba gerando receita, dinheiro, para um lado ou para o outro. Né? Mas Eu falo, hoje aqui eu falo muito mais como cidadã. Não estou filiada a partido nenhum, não sou candidata a nada, né? Agora, como cidadã, respondendo àquela colocação do André, quem tem condição de pacificar algo, Sim. a população visualiza no voto hoje em Bolsonaro essa possibilidade de pacificação. Há um receio em relação à estrutura judiciária, que a estrutura que está aí mantém ou pode até reforçar em termos de algum retrocesso, que a gente vê aí similares na Venezuela e etc. Né? Então, essa população que está votando em Bolsonaro, né, vem pela religiosidade também, mas múltipla, não é uma... porque é voto do evangélico. Eu sou católica. Porque mulher não vota. Eu sou mulher. Eu sou mãe. Então, não é uma questão de programa de auditório. É, de fato, o futuro do país está em jogo. E algumas amarrações, né, dá a impressão de que são muito descomprometidas. Então, a questão em relação à candidatura do Ciro e de todos os demais é realmente a democracia de conviver com o diferente, porque a crítica ela é salutar, mas a crítica tem que ser republicana, não uma coisa que é construída. Você vê que agora está todo mundo falando dos 16 bilhões em caixa no governo do Estado, etc, etc. Durante a pandemia,
tudo que se falava do governo federal era que faltava, era tudo que faltava. Veio tanto dinheiro que sobrou. Um pouco da sobra também foi do preço do combustível, que quando pediu para os governadores reduzirem o ICMS, fizeram uma turma para ser contra. Então, assim, uma série de críticas ao presidente, que seria, inclusive, benéfica para fazer evoluir, passaram a ser desacreditadas porque eram críticas recorrentes só para desgastar. Você vê que quem começou esse processo sumiu no processo. Cadê Rodrigo Maia? Cadê o Dória em São Paulo? Então, o Maia, naquela época, eu até falava, nossa, do alto de 50 mil votos, ele peita e desrespeita um presidente eleito com 50 milhões. É isso aí. Entendeu? Então, estava na bolha do Congresso, saiu da presidência, sumiu. Isso vale um debate inteiro, esse ponto que a Sônia levantou. Se a gente olhar os personagens principais, tirando Lula e Bolsonaro, do início do processo eleitoral, era Sérgio Moro e era o Dória. Sumiram. O Dória não conseguiu. A população, as redes sociais, o processo engoliu eles a tal ponto que hoje a gente tem o Ciro e um pouco a Simone aparecendo no cenário, apresentando, as pessoas gostando ou não. Mas esses outros personagens subiram. Exato. Né? Porque o Dória exagerou, um monte de prefeito que caiu na armadilha achando que ele ia ser o presidente no primeiro turno, levou lascada Luciano na votação. Huck, que ia ser presidente da República, sumiu antes deles ainda, né? Mais esperto, esse foi um fake lá de trás, né? Deixa eu fazer uma consideração aqui, duas coisas, até uma sugestão de pauta para a gente pensar. Eu espero só que as pessoas me entendam, quem está nos assistindo. Eu acho de um reflexionar tão grande de uma falta de entendimento e ser tão baixo intelecto na população, as pessoas falam assim, eu sou negro, eu tenho que participar. Eu sou mulher, eu tenho que participar. Eu acho que se a gente vivesse numa sociedade evoluída efetivamente, nada disso seria necessário. Exato. Nada disso seria necessário. A gente vê a Lei Maria da Penha, não estou falando contra, não é isso que eu estou falando, não. Você vê uma falência tanto no processo, tanto na situação de um homicídio, que você tem que criar uma outra situação para proteger as mulheres. Ué, isso já devia estar protegido há muito tempo. Então você vê essa distorção, você vê os veículos de imprensa hoje, igual o André falou uma coisa interessantíssima. Os veículos de imprensa hoje partiram para esse lado de rede social porque todo mundo sabe como era a situação de dinheiro das grandes emissoras nacionais. Sim. Então, as pessoas vão acreditar. Então, viram efetivamente nessa modalidade de comunicação como uma tentativa de fazer o seguinte, olha só, eu joguei na rede e acabou. E hoje as propagandas que acontecem, as publicidades que acontecem, é justamente o que o André falou, Sônia. Ele disse o seguinte, essa potencialização, e hoje as pessoas estão com raiva, hoje, amanhã vão estar com ódio, depois de amanhã querendo se matar, até na eleição. A tendência, infelizmente, é só isso. Não tem essa pacificação emocional, não tem isso aí. Eu vou votar porque eu acredito, não. Se bobear, vai todo mundo pra porrada, um bate no outro. Eu espero que não, eu espero que não. Infelizmente vai ficar feio. Infelizmente vai ficar feio, eu também acho. Ontem, já que você me aproveitou, eu vou aproveitando aí para fazer o gancho, porque nós só temos 20 minutos. Vicente, eu deixo você Ontem nós tivemos, não vou aqui citar nomes porque eu não tenho material para mostrar, mas ontem nós tivemos o debate dos candidatos ao governo do Estado na TV Gazeta. E uma pancadaria do lado de fora, com ameaça, dedo na cara. Eu vi candidato a deputado federal e motorista de candidato a deputado federal cuspindo na cara de liderança de movimento da juventude. Um negócio assim constrangedor que só não piorou porque caiu aquele pé d'água. Aí as pessoas têm medo de coisa correr, mas assim, ficou feio. Agora, voltando para governador, e quem falar de outro tema que não governador, vou cortar o microfone. Eu acho que foi lastimável o debate ontem. Pode cortar o microfone de quem falar de outro tema. Foi lastimável o debate ontem. Debate. Na verdade, todo mundo. Eu tô brincando, a Sônia. Ontem nós conversamos pelo Zap, a Sônia assistiu. Foi ridículo. A Sônia assistiu. Foi ridículo, sabe por quê? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas vão para um debate, minha filha falava, pai, a maioria é tão despreparado, né? Só citar os nomes rápido aqui para Aridelmo do Novo, Aldifas da Rede, Capitão Vinícius Souza, PSTU, Cláudio Paiva, PRTB, Guerino Zanon, PSD, Manato, PL, Casagrande, PSB. Só participaram do debate
Aridelmo, Aldifas, Guerino, Manato e Casagrande. Acho, inclusive, que aconteceu o seguinte. Para mim está muito claro o que aconteceu e o que vai dar. Vai dar segundo turno no Espírito Santo. O crescimento do Manato é uma coisa gigantesca. Que acaba no primeiro, hein? Então tá. Tem gente que acha que aí Papai Noel é dia 25 de dezembro. Ó, falou de outro tema que não governador. Vou cortar. Não, mas olha só, é para se pensar uma coisa. Eu vi o candidato Manato ontem perguntando em relação à corrupção. O governador do estado ficou vermelho, que parecia que ia ter um troço. Não pareceu. Parecia um troço. A hora que o Aldifas se ofendeu, não pareceu um jogo meio ensaiado. Não, os problemas são os mesmos. Olha só, Sônia falou anteriormente. Tô só provocando. Hein? Sim, mas Sônia falou anteriormente dos combustíveis. E as pessoas esquecem literatura, esquecem LEP, que diz o seguinte: quanto maior tributação, maior arrecadação. Isso aconteceu. Aí o governador vem dizer que vai faltar verba em relação aos combustíveis. Nada, quando você tem o dinheiro injetado na sociedade, ele roda. E ele roda. Na verdade, se falou em corrupção, o candidato Manato perguntou de corrupção, 1 minuto e meio para a resposta, rodou, e falou 15 segundos que a justiça vai definir o que é. As pessoas perguntaram por corrupção. O grande problema hoje da sociedade do Espírito Santo é corrupção. Eu teria perguntado na tampa se eu sou candidato. Fulano de tal, desvio de tanto, o outro tanto. Agora eu estou falando a você como uma pessoa de imprensa que sou. Não tem essa. O secretário de saúde do Espírito Santo é um cara de Tocantins, formado em Cuba. Vai fazer política partidária nacional? Aqui no Espírito Santo tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Nós temos aí problemas, hospitais fechados. Ontem se falou do pessoal da Cada Vascular, tá? Nós temos problema, o Hospital Dório Silva lá fechado. Isso é saúde. Depois da pandemia, ferroviários lá também, com essa situação também, sem atendimento a contento como tem que ser. A pandemia, veio dinheiro. É inegável, nós podemos nos furtar da realidade. Veio dinheiro, é inegável. Tem que se combater a corrupção efetivamente. E quem eu vi ali falando foi o candidato Manato. O Guerino falou outras, chamou de mentiroso, outro, como eu tinha visto em relação à HGL lá. E acho que um problema que aconteceu, e também o cara tem que mostrar aonde teve. O Guerino falando de Linhares, o Aldifas falando da Serra, para mostrar às pessoas de competência administrativa. Mas tem que se lembrar o seguinte: no primeiro programa a Sônia falou conosco, nos avizinhou com a assertiva dela, que na verdade é um grupo. E o Espírito Santo tem pessoas boas. Por que está trazendo esse pessoal de fora para cá? Aí o Manato lembrou e falou: olha só, mas o Banco de Brasília, o cara que veio para cá para mexer, no primeiro dia a Polícia Federal fez. Tem que explicar a corrupção, não dá para aceitar a corrupção no Espírito Santo. Olha só, Sônia, eu concordo com você, tanto que quem me conhece sabe que eu passo... Minha função hoje é denunciar a corrupção nas prefeituras do Espírito Santo. Mas deixa eu fazer uma reflexão que eu estava olhando ontem o debate. Tem candidato a governador ali que declarou patrimônio de mais de 10 milhões de reais e nunca ganhou mais do que 30 mil, 20 mil por mês. Eu quero entender essa conta, que eu não consigo chegar nesse patrimônio. Tem candidato ali que já foi preso por corrupção e está apontando o dedo para o outro. Tem candidato ali que já foi denunciado por corrupção várias vezes e faz voz como se fosse um padre, um pastor fingindo de santo. Então, assim, quem ali tem legitimidade para aprofundar o debate da corrupção sem correr risco do dedo que aponta voltar. Eu acho que é por isso que não se aprofunda em alguns temas. Porque a pessoa, para ir num debate, Tony, André, e apontar o dedo e falar de corrupto, você é corrupto por isso, o outro pode perguntar: tá bom, me explica seus 3 apartamentos de frente por mais de 10 milhões de reais na conta. Não tem explicação. Então, eu acho que não é um jogo de santo ali. O jogo ali é qual é o mais preparado para seguir os próximos 4 anos. Você está dizendo que eles não foram verdadeiros? Posso participar? Por favor. Se alguém me explicar 10 milhões de reais de patrimônio com um salário inferior a 30 mil a vida toda, porque se somar tudo, juntou, mas não viveu, não pagou escola, não paga plano de saúde, não almoça, não toma café, eu tô cansado da hipocrisia de apontar o dedo e o cara andar em carro de luxo e morar em apartamento de 4 milhões de reais. Político no Espírito Santo, que vive de salário de política e tem 2 apartamentos de 4 milhões e mais de 10 milhões de reais de patrimônio, não tem moral para criticar os outros. Eu então gostaria nós precisamos de uma mudar. alternativa que tenha moral para apontar os outros que estão lá. Eu queria mudar um pouquinho o foco, né? Mas vai falar de Porque governador, senão... de governador. Eu não estou focando muito no debate, não, porque, na verdade, eu não fiquei muito animado com aquele debate. Quase ninguém só. Né? Mas, enfim, olhando aqui os nomes, só não conheço esse capitão Vinícius Souza, então eu não tenho nada a dizer. Eu conheço pouco. Cláudio Paiva também não conheço. Esse eu conheço, conheço porque foi candidato. Os demais, assim, contato
pessoal, nunca tive com Guerino Zanon, mas dá para saber que foi 5 vezes prefeito de Linhares, deu para ver a figura dele com vice, etc. Tem postura, digamos assim. Tirando o capitão, que eu também não conheço, Mas você vai me todos os outros interromper, meu são, amigo Marcelo. todos os outros são comprovadamente competentes. Sim, não, A deixa eu gente estava falar. discutindo Exato. honestidade. Não, eu falei que eu ia mudar o foco, tá? Então, na reunião, no nosso debate do dia anterior, nós falamos que essa discussão de governo tinha 2 focos. Um seria o gerencial. Então, o gerencial nós temos Aridelmo, colega da UFES, doutor, fundou a FUCAP, está na Prefeitura de Vitória, está na PX, saiu agora, Para né? ser candidato, Tá nos circuitos, né? Tem condição de montar uma equipe técnica? Tem. Tá? É uma pessoa inteligente, capaz. Tem. Aldifas foi meu aluno. Primeira turma na UFES. Vai defender outro. Você vai descer para 03. Não vou não. Ela vai defender outro. Eu acho que a única vítima sou eu. Não, vou não. Eu não tive esse privilégio. Eu fico da migalha do lado de fora. Estou dizendo que eu conheço. Por isso que eu leio tanto. Tem que... Estou dizendo gerencialmente. Gerencialmente, Aldifas. Inteligente, capaz, tem experiência. Começou como secretário de Luz Paulo, né? Tem condição... Paulo Artung. Tem condição de montar a equipe técnica? Tem. Manato. Médico, inteligente, tem condição de montar a equipe técnica? Tem. Eu gostaria, inclusive, que os candidatos começassem a ter critérios para montar a equipe, porque hoje é um retalho político. Ótimo. Então, digamos assim, um secretário de educação, né? Para ser secretário de educação, tem que ter sido bom professor. Para ter sido bom professor, tem que ter sido bom aluno. Aí não é o bom aluno, o bom professor que vira secretário. É um representante de um gueto social ou no sindicalista, né? A instituição tem gente boa, né, Sônia? Manato e Casa Grande. Tem. Casa Grande, né? Experiência e tal. Tem condição de montar a equipe? Tem. Então, assim, gerencialmente, não é problema. Então, se não é problema gerencialmente, a gente tem que discutir a questão política. Deveriam apresentar nomes cruciais antes da eleição, você acha, Sônia? Tem que apresentar o secretário de Educação e Saúde? Você não subverte minha fala, não, porque agora que eu vou pegar a parte política agora. Você acha que por que não apresentar o nome antes? O que eu tenho que descobrir depois? Vou me perder aqui. Então, nós nascemos, isso é uma convicção que eu tenho, né? Nós nascemos para sermos livres e felizes, tá? Então, assim, essas questões lá atrás que eu falei, do gramscianismo, do controle, etc., eu fiquei com muito medo na pandemia. A pandemia, além do medo da doença e da morte, a perda de todo mundo, a perda da liberdade. Bastou o STF passar a responsabilidade para prefeitos e governadores agir na pandemia, subiu a cabeça deles. Aqui no Espírito Santo não foi maior porque a população ia acabar fazendo uma desobediência civil. Agora eu vou dar um exemplo simples do ridículo, do exagero. Fui no supermercado um dia, às vésperas do meu aniversário, que aliás era onde eu ia para relaxar, né? Porque os supermercados ficaram abertos toda a pandemia e não teve um monte de gente de morto lá, não. Tá? Segurou a economia e o povo está vivo. Aí eu vi lá uma travessa bonita de porcelana, que eu pensei, vou comprar para fazer uma foto no meu aniversário amanhã. Estava a pé. Falei, não, vou voltar no dia seguinte. Aí voltei no dia seguinte para comprar a tigela. Aí quando eu fui pegar a tigela, tinha uma fitinha assim, daquele não ultrapasse, né? Não trespasse, proibindo pegar a tigela. Aí eu falei assim, olha, esse tipo de regra tem limite. Eu peguei, depois levei no caixa, falei, minha filha, ó, eu sei que você cumpre ordens, para não te dar problema, você chama seu gerente, mas se ele me convencer que se eu comprar essa tigela aqui, eu vou estar colocando em risco a saúde da população. De uma forma diferente de eu comprar aquela caixa de morango, eu deixo de comprar tigela. Ela falou assim, eu não vou comprar chamar gerente nenhum. Vamos passar
tigela Teve aqui. isso mesmo. E essa tigela, que no próximo programa eu vou trazer uma foto, né? Aquilo ali Traz cheia a tigela pra gente. foi o Por símbolo, favor. foi o símbolo do exagero, do subida de cabeça. Então, assim, eu me senti como se fosse uma moradora de comunidade sob o toque de recolher de traficante. Ou numa sociedade da cortina de ferro, onde se define o que você pode e o que você não pode fazer. Então, assim, eu tenho medo desse tipo de coisa. Entendeu? E aí, essa diferença política nacional e local, para mim, é importante. Posso mudar de ideia daqui para frente? Não, eu penso em mim, penso nos meus filhos, e eu não fui feliz naquele período. Não fui feliz. E fiquei horrorizada. Como que se você der um pouquinho de asa à cobra, elas voam e te pegam na jugular. Então, independente disso aí, é a questão de corrupção. A questão de corrupção é para a polícia. Eu não tenho nada, eu não sei, como eu não estou lá dentro, como é que eu vou saber o que fizeram, o que deixaram de fazer? Acho, inclusive, leviano, quando alguns candidatos falam assim, não, tem corrupção no Bolsonaro e Lula, então não são. Gente, com Lula, teve Palocci falando e devolvendo 100 milhões. Quem foi petista? Na minha juventude, eu fui. Quem foi petista ou conviveu minimamente com o petismo, que a gente faz muito dentro das universidades, sabe quem era Palocci. Era o cara dentro da estrutura. Então, cadê Palocci? Está faltando Palocci no palanque. Sumiu, Então, né? é diferente. Aí fala assim, apartamento, ou não sei o quê, a vacina indiana, não teve nenhum pagamento. E se a gente buscar lá atrás, com honestidade, as primeiras pressões para ela comprar aquela Covaxin, quem estava na liderança pressionando o governo para fazer era o senador da rede, lá do Amapá, Isso aí. O Randolfo Rodrigues? Rodolfo Rodrigues. Busca lá, vocês que são da imprensa. Né? Então, assim, uma má fé. Passando por cima da tristeza do povo. Teve erros de algumas assessorias de Bolsonaro? Teve, né? Mas no máximo era má fé. A tragédia de Manaus, quer buscar a responsabilidade de Manaus? Começa por Arthur Virgílio. Entendeu? Perfeito. Arthur Virgílio e o governador Mais ou na menos. época deixaram o caos se instaurar. Wilson. Então, quando o governo federal chega lá em meio àquele caos, é quando começa a coisa se resolver. Toma ivermectina, não toma ivermectina, quando não tem nada. Se a gente pegar o início da Coronavac, e nós temos vários colegas, o pessoal no início tomou Coronavac e morreu a rodo. Tem irmão de colega na UFES, no prédio da minha prima, uns 5, 6. Então, assim, todo mundo tateando. Eu tomei 3 doses e defendi a vacina. Entendeu? É vacinar mesmo. Lógico que no início eu queria a AstraZeneca e eu tomei 2 da AstraZeneca e uma da Pfizer. Né? Mas não por nada, é porque vamos ver quem usa primeiro. Olha só, André, peraí. do que Sônia falou, para não perder a linha, até para o André. Houve ainda a definição do que era essencial. Eu, inclusive, oficiei como advogado, quando fui candidato a presidente da OAB no Espírito Santo, oficiei o governador do estado para que dissesse em relação à advocacia o que era essencial ou não, que ele declarou que a pública era essencial e a particular ficou na cabeça, e ainda teve o problema do lockdown. Era uma situação completamente diferente. A situação de Manaus, como disse ela, o levar de oxigênio para lá, uma coisa absolutamente diferente. Agora, as pessoas não podem esquecer também, quando aconteceu, e dissemos antes aqui, em relação ao Dória em São Paulo, para todo mundo falando esquema de dinheiro. Então, se aproveitou isso, essa usurpação de competência intelectual dos governadores aconteceu e dos prefeitos também. As pessoas não podem esquecer, surfista preso na água, banhista preso. Vocês lembram o que aconteceu? Isso aconteceu, guarda municipal prenderam, polícia prenderam, e tudo aconteceu. Não tinha normatização. O federalismo acabou ali. O federalismo acabou. Muita dureza contra empresários e a bandidagem só de solta. brincadeira. Isso ninguém pode esquecer. André,
Me ajuda, senão eu vou rasgar a folha de governadores, que eles só querem falar de presidente. Não, eu tô falando de Espírito Santo. É por Tô isso falando que eu de Espírito tava... Santo. Eu fui proibido de trabalhar 7 meses como advogado. Você sabia disso? Vamos. A advocacia capixaba não pôde trabalhar, que as pessoas não puderam trabalhar. O comércio estava fechado. A tigela- O ponto de encontro para azaração, desculpa falar, Sônia, de brincadeira, a impressão que dava nos supermercados. A tigela foi restrição do governo Casagrande. Era o oásis. Foi no Supermercado era Carone de oásis. Jardim da Penha, fazendo marketing aqui para eles. Entendeu? É questão Se local. nacionalmente está polarizado, vocês três já definiram que é Lula ou Bolsonaro e tiraram os outros todos da disputa, que vocês não são democráticos, vocês querem só polarizar. Não, eu falei para cada No um. governo do estado, é Casagrande e o resto, ou é Casagrande contra Manato, ou aqui ainda Eu acho que é Casagrande possível contra Manato. um segundo Eu acho que nome está surgir? definido, vou ser bem franco. Casagrande disputou, é a terceira disputa para governador que ele vai, assim, em condições muito favoráveis para ele. Apesar de ter perdido uma quarta, né, que foi aquela para Paulo Artung, mas as 3 outras que ele disputou para o governo, ele encontra um cenário muito favorável para ele. Apoio de prefeito, André, você está falando? É claro. Dinheiro jogando nos prefeitos, os prefeitos ele- massificando a população? É bom lembrar, Rossoni, que quando ele assumiu, o primeiro ato de gestão dele foi cancelar os convênios já assinados pela administração anterior. Então, de imediato, todos os acordos com os prefeitos que tinham sido assinados pela administração anterior, que era a administração de Paulo Artung, foram desfeitos. E aí ele obrigou a fazer o quê? Aquele movimento em que os prefeitos do interior teriam que voltar à capital para renegociar todos os convênios que já estavam negociados. Então, assim, ali ele já deu o tom de como que seria o governo dele. Eu acho que esse governo dele é um governo muito parecido com o governo de Paulo Artung, no sentido daquele termo que foi cunhado lá atrás por um ator político capixaba, da geopolítica capixaba, né? Ele conseguiu colocar boa parte dos grandes partidos dentro do governo, né? Agora eu tenho muito receio, assim, do que vai ser um próximo governo Casagrande, numa perspectiva de entregas, porque uma coisa que ficou clara no debate ontem é que esse superávit financeiro, por um lado, ele pode demonstrar uma saúde nas contas públicas, mas, por outro lado, a ineficiência do Estado em colocar políticas de assistência para as pessoas mais carentes, a ineficiência do Estado em colocar as filas da saúde zeradas em dia. Então, assim, eu tenho muito receio se o governador vai conseguir, com a equipe que tem hoje, administrar os recursos que ele tem em caixa. Você pensa que o eleitor do Manato ele declara o voto? Eu ouvi isso ontem. Eu acho que ele não declara o voto porque ele tem medo. Eu acredito que Manato pode ter um movimento, como teve na eleição passada, na reta final de ter... Famoso voto útil, achando que só ele pode enfrentar isso. Assim, eu acredito nas pesquisas. Você E acredita, pelas né? pesquisas, o Bolsonaro vence a eleição no Estado do Espírito Santo. Está muito empatado com o Lula, mas acredito que ele vence. Então, nessa Qual o número, perspectiva, vai ficar 40-40, eu acredito, de voto válido. Eu vi. Né? Então, nessa perspectiva, é fácil a gente imaginar que o voto do governador tende a seguir o voto do presidente. Então, assim, acredito eu que o Manato vai ter uma votação. Corre-se o risco de ter um segundo turno no Estado. Hoje, acreditando nas pesquisas, acho pouco provável. Mas um comentário que eu ouvi na eleição passada, Marcelo, foi o seguinte: se tivesse mais uma semana, teria segundo turno. Não sei se você também ouviu. Por quê? Por conta dessa crescente que teve. Vitória, a Prefeitura de Vitória também. Não foi, só pela candidatura do Manato, mas pela figura que Bolsonaro também teve, né? Ele acabou empurrando muitos outros estados uma eleição para o segundo turno. É o caso do Rio de Janeiro, é o caso de Minas Gerais, é o caso do próprio Dória em São Paulo, que foram eleitos numa onda do bolsonarismo. Se Bolsonaro ganhar no primeiro turno, vamos imaginar esse cenário. Ele vem ao Espírito Santo, no eventual segundo turno, Manato, Casagrande, ele consegue atrapalhar o cenário Muito. favorável Ganha. a Casagrande e eleger Manato? Acredito. Ganha. E se Lula ganhar no primeiro turno, ele consegue vir aqui e fazer Casagrande disparar em Mas cima do olha só, Manato? Lula Olha só, pode isso é ganhar. uma situação diferente. A grande Lula pode, Se fala para um, Você fala vale em para outro. geopolítica, mas é diferente a geopolítica. Lula pode ganhar nacional, mas no estado, acredito eu, que a preço de hoje ele perde. Mas Manato Marcelo. só não seria importante
porque ele se vende assim, por isso que eu estou falando. Porque ele é o candidato do Bolsonaro. Não. E sem Bolsonaro na presidência, ele vai trabalhar com Lula? Não, Vamos mas ser franco aqui. Não, Marcelo, eu vou perguntar ao vamos ser contrário, se- César. se ele- Então você quer dizer que Tarcísio em São Paulo não é nada porque é Bolsonaro? Marcelo, Ele está não dando falei Rio Grande do verdade Sul. Não, hoje. eu tô perguntando, é a mesma Nossa, eu tô lógica. dizendo o seguinte, É a mesma eu lógica. não sei se vocês tiveram oportunidade, eu tive. O Manato se apresenta nos eventos e reuniões, o candidato Bolsonaro, Mas o a política candidato do nacional Magno. fala mas isso, o cara. Eu Marcelo, não sei o que é Manato sem Bolsonaro. Eu gostaria comecei, de eleger a pessoa, entendendo, o eu tô político, entendendo. o líder político. Marcelo. Eu estou falando só do candidato ao governo do Estado. o que ocorre é o seguinte. Sem Bolsonaro presidente, Manato é uma boa opção? Eu, Isso que é a minha eu pergunta. comecei falando sobre as ilusões, a fumaça. O que que tem hoje? O Casagrande esconde que é Lula. PSB não tem candidato a presidente. Não está nem usando as cores vermelha e amarela. Não, então Tá usando esconde. rosa e azul, né? Então, daí para dizendo, aí tem um monte de gente que se diz de movimento conservador, vou votar em Bolsonaro. Não, ele tá escondido. Eu até tinha falado em relação a Senado, né? Mas, por exemplo, Rose é franca. Rose é franca. Vou voltar. tudo Se bem. Casagrande se eleger no primeiro turno, você acha que no segundo turno ele declara Lula e vai abraçar o Lula? Pô, mas ele é Só- Lula, cara. Ele não, é mas ele não Lula. fez campanha para Lula. Ele é Se Lula. ele ganhar no primeiro turno, no segundo turno ele declara Lula e vai pedir voto para Lula? Vai, com Você certeza. Você vai, esqueceu lá? vai, Você esqueceu do vai, lançamento que vai. aconteceu? Não, Quando o iria. secretário-geral iria. apareceu lá em... Eu acho que ele vai Mas- viajar e esperar o final do segundo Não, turno. eu só Eu quero acho que ele vai olhar a retomar. bancada da- Eu só, eu só quero retomar o só, seguinte, tá? Então, né, essa ilusão, tem gente comprando gato por lebre. Então é o seguinte, Seja mais por claro, ter por favor. se ter lógica, né, por lógica, quem vota na proposta do Bolsonaro, Ok. Aí tá? você foi Na ótimo, isso aí. proposta do Bolsonaro, o que significa esse movimento em torno do Bolsonaro, Teria né? que votar no Manato. teria que votar nos candidatos 22. É Manato. Mas o povo não Entendeu? vota assim. Não vota assim. Não, mas Vota não- na pessoa. mas é Isso porque- Não, ela tá falando de ideológica, ela tá falando de... Sim, não, mas o Não, povo não, pode, não é que o povo- Nós concordamos com você, Não, é que Sônia. o povo assim, o marketing político está fazendo assim para empurrar gato por lebre. Não se assume que é socialista, como vem lá com a ilusão do Exatamente. Gramsci. Mas Não, Bolsonaro já tem- também não começou a ficar mais paz e amor, mais bonitinho, mais educado. Não, não. Parou de falar Não, não. besteira nos Mas- Nós estamos debates. falando Mas de Parou discurso também. Ele ideológico do com partido. Bolsonaro não tem mais. Uma coisa é socialismo, outra aprendeu- coisa vale pra todo mundo. Aprendeu a falar. Nada disso. Aprendeu Melhorou, a falar. melhorou muito da última eleição para cá, que ele aprendeu a falar. Tá lembrando até Apanhou a tanto- mudança de Lula quando ele Não, virou presidente. Não Lula. mudou a essência. Fez a barba, não, tomou banho. Não mudou a Botou um essência. terno novo. É verdade. por aí, não é por Bolsonaro Não. deu um banho de loja. Bolsonaro mudou o discurso, Mas tá mais simpático. Mas o conservadorismo Eu tem que acho. ser simpático, tem que ser simpático. É falsa essa ideia de fascismo, de violência. A violência está no socialismo, está na invasão, está na divisão. Aí que está a violência. Tem que No falar isso pra essa conservadorismo turma que está tá a andando paz. na- Eu acho No que alguém invadiu a conservadorismo fazenda está de a Rossônia e a paz. fazenda de Sônia. Você conhece Sou Juliana Sônia? contra, sou contra a invasão de Eu terra. concordo. Juliana é a Concordo. escopeta que eu tenho. Concordo Entra lá e na minha respeito. terra pra você ver se eu não Aí, toco você pronto. no tiro. É, Eu sou trabalhador. o tipo Nada de disso, eleitor eu sou do produtor. Bolsonaro, É você papo fica- furado. Não é ameaça, não. aqui de maneira Eu trabalho, eu sou democrática, trabalhador, eu tô eu rendo, ouvindo. eu gero emprego, eu gero renda, eu pago imposto, e pra- eu não qual sonego o nome da nada, sua amiga? eu faço tudo, Qual o nome? Juliana. Pra que citar Pra Juliana? quê? Porque não existe simplesmente segurança no Espírito Santo. Não existe segurança no país. Tem nóia na rua para um monte de coisa. É a violência descambando e nada se faz. Aí se fala que tem bilhões de dinheiro. Eu quero saber Eu disso. vou mandar fazer um corte e botar o título assim: Juliana resolve a segurança. Resolve. Democracia, Resolve. Marcelo, é de fato todo mundo poder se posicionar. Mas de verdade, ótimo. não é. Aí sim, lobo em pele de cordeiro. Olha, eu sou vermelho, eu sou Hipocrisia socialista, eu danada. ligo ali, tá. Hipocrisia danada, chega disso. Então vai acontecer. Senado. A esquerda vai fazer voto útil em Rose, e digo porque já está nas redes sociais. Militante do PSB, tá além da programa, tá lá assim. A esquerda vai fazer voto útil em Rose, né?
Eleitor de Bolsonaro, se não concentrar em Magno Malta, perde. É isso. É isso. Aí, mas é claro. Eu vou me posicionar aqui, entendeu? Coisa que eu não... Mais uma vez. Não, mas eu vou fazer. Eu sou contra a Posso reeleição. jogar um beijo pra você? Não, eu sou contra a reeleição, tô falando sério. Eu também. Já- Terminantemente contra a reeleição. É. Aí eu vou olhar assim, não, eu sou contra a reeleição, não voto em Casagrande. Então eu vou votar em Guerino. 5 vezes prefeito, se reelegeu. Mas nunca foi Elegeu e governador. abandonou o mandato para ser candidato a governador, que para mim isso é um absurdo. Mas você concorda nunca que, foi como André governador. disse lá atrás, Ah, Manato não frustrou a Posso reeleição concluir? o interesse de Posso Fernando concluir? Henrique? Manato. As pessoas querem mudança. Então, Manato é a primeira vez, não é reeleição, não. Mas tá apoiando o presidente que disputa a reeleição. Então é a favor. Aldifas, reelegeu, trilegeu, como Mas é que é o nunca tempo foi quando o cara faz governador 30 também. mandatos? Então, Aridelmo Foi só que pode. governador. Não, porque eu me decepcionei com o Aridelmo, que eu acho que ele daqui Porra, então quem se pode? mostrou... Não, então eu tenho que votar em alguém que aceite a reeleição. Então você Aí quer eu tô dizer contra por o essa princípio. Mas por Porque essa não tem premissa opção. não deu certo. Se a gente tem um governo Marcelo, que deu não certo, do- Marcelo, eu não posso dorme, então. Não continuar vota, aquele então, governo Marcelo, não porque vota. você acha André, que não vai acontecer. Ah, você tá de Nosso brincadeira tempo tá comigo. acabando, André. Você tá de brincadeira comigo. Para eu botar o link aqui embaixo para dar views no outro, porque diferente dos outros que estão preocupados com a polêmica para dar views, a gente fica elevando o nível do debate e vai diminuindo os acessos. Vamos resumir, Sônia tá certo. Quem se tá sempre identifica, certa, professora Sônia. quem se identifica com o perfil ideológico da direita é Manato e é Magno Malta. Quem se identifica com o perfil da esquerda, é claro, é Casagrande e Arroz de Freitas. Acabou, cara. Mas aí você E tá vote em quem limando quiser. Guerino, Não você tô tá limando limando, Eric não. Musso, você tá limando o Ciro fazendo Gomes. Isso não. Tô falando da professora Sônia realidade. estava certa até a Nada. pessoa da direita ligando para É mudar ela. institucional. Ela puxa a arma da Sônia, bolsa. você dá conversa a ele. Professor André. Como é que ele é? Ele vira e fala, tipo assim, Alexandre Rossoni, cala a boca. Então vamos fazer. Ele é desse jeito, um democrata, né? Para eu botar o link aqui embaixo. No primeiro podcast, nós batemos muito que o mal do Brasil iniciou. Não vamos voltar lá em Portugal, não, tá? O mal do Brasil se inicia na reeleição de Fernando Henrique, Sim. o primeiro mensalão ou algo do sentido. Aí nós estamos aqui agora defendendo que se o cara for bom, pode se reeleger. Então não tem essa de Então o reeleição. objetivo, Já não é, falamos- o objetivo não é a regulação Não, de nós sociedade já e política falamos que pública. isso é- O objetivo é trocar Mas a quem está cadeira. na cadeira não pode indicar uma nova pessoa A para regra- Mas o problema é que a A regra oxigenação já da está máquina aí. ela é corrompida. O André acabou de dizer. A oxigenação Só- da máquina não existe, ela é corrompida. Você não Eu quer sou deixar o André tenho falar dinheiro- porque ele é Não, contra a agora reeleição. você ouve. Agora você ouve. Eu tenho dinheiro, então eu desfaço os contratos, como ele falou, trago todo mundo e falo assim, você tem que fazer, senão não tem dinheiro, eu te arrebento. Que alternância de poder democrática é essa? Deixa o Me André conta, falar. onde está isso? Deixa- Em lugar nenhum. Infelizmente, o nível da política é tão baixo no Estado e nacional que é isso que acontece. E a população, Marcelo, está de saco cheio. Ninguém aguenta mais. A nossa sociedade, ela é falida. A política brasileira, ela é falida em todos os tempos. Nosso povo passa fome. Nosso povo não tem moradia. Nosso povo não tem educação. Nosso povo não tem segurança. A verdade é essa. A questão não é alternância por alternar. É acertarmos as pessoas. Então a reeleição não é ruim. Ruim é quem se reelegeu na Eu época. acho. Está na. E eu não vou mais contrariar A você, porque eu tô regra com medo da agora- Juliana. Juliana, Não. A Inglaterra. Eu tô com A medo. regra Só agora não é é a essa. palavra. Shame on you. Ah, você Aí, tá de acabou, boa, é. acabou. Sônia, eu vou me recolher. Tarde, pô. A minha insignificância é isso, André? Eu vou me Não, e pior que recolher. toda vez que eu A viajo, minha ele me liga. insignificância. Como é Toda que é? vez eu tava em Londres, mas você tá onde? Eu falei, tô tomando sol, Olha, Porto Sônia, Seguro. eu vou conversar com esses burgueses. Você tava onde? Trabalho, rapaz. Londres. Sou filho de pedreiro que Eu não- trabalhou. eu não sei falar o que a Sônia 14 anos falou. eu me vesti de Papai Noel naquela Magazine Caçula Como é pra que ganhar aquele dinheiro. nosso Eu trabalho amigo desde falou? novo, Deixa o André Eu falar. trabalho de sol. Peraí, sol. Sônia. Eu tenho que usufruir do esforço Sônia, do meu como é que o trabalho. nosso amigo falou Eu isso aí? quero que a falar Sônia ainda, disse hein? Eu agora? quero falar. Não, vou falar mais não. Como é que é isso aí? Só repete a última vez. Não, Sônia, não, fala aí, não, Sônia. não. Aí eu paro. Chernobyl, né? Chernobyl. Aquela mulher falou bonito, ela falou Chernobyl. Eu falei, André. o que é, rapaz? Chernobyl, André, por favor. Olha, fala que Fala, tá bom. André, me dá um pedacinho Eu acho depois. assim, reforçando, Marcelo, sou contra o Instituto da Reeleição. Nasceu errado desde o mandato de Fernando Henrique. E continua desde então com o quê? Com aparelhamento e com o uso da máquina para perpetuação de poder de grupos políticos. É saudável que um mandato seja exercido durante um prazo, na minha visão, de 5 anos. Agora, acho pouco provável
que qualquer presidente eleito Vai mudar, né? vá encaminhar uma proposta de mudança como essa para o Congresso. Acho pouco provável. Por quê? Porque, uma vez eleito, a mosca azul pousou no camarada e picou ele. E aí ele quer o quê? Manter-se no poder. E, assim, é o que nós estamos vendo. Não é possível que o Brasil só tenha Bolsonaro e Lula capazes de resolver os problemas que nós temos. Então você não vai votar em Ciro, então hein? você não vai votar em fala do Casa Ciro, Grande, hein? né? Não Então é você não possível. vai votar em Casa Grande, Não, né? o Casagrande... Não, Mas ele tá falando de Lula e Bolsonaro. Reeleição. não. Reeleição já estava Não, discutindo. Mas todo mundo aqui já governadores. se reelegeu Olha alguma só, coisa. Sim, Mas mas o problema é que você não tem novas, Com a lista você não que o tem novas Marcelo deu, pessoas. Sem Aridelmo. Mas você acabou de dizer que se decepcionou com o cara. Decepcionou. mas é Ontem ele falou que ele estava Não, mas completamente o- perdido ontem no debate. Não conseguiu falou falar. isso. Eu não Eu não falei Ele tá isso, não. tumultuando. Eu não Fala, André. eu Cara, vou, eu vou tumultua. responder a Sônia, assim. Só um pouquinho, eu vou começar a ancorar o próximo programa. Quem ancora apresentador sou eu, tá? Por Acabou. eliminação. nem convidei vocês pro outro Acabou. ainda. Já estamos assim, com a regra demitidos, já a estamos regra está demitidos. posta, não está? Tá, Assim, tá eu sou posta. contra, mas a regra que está posta é essa. Na minha visão, com a regra posta, eu tenho que trabalhar com a regra, não é isso, doutor? Exato. Né? Então, assim, na regra que tem hoje, acredito eu que o Casagrande demonstrou que tem capacidade de se manter como governador do Estado. Vai ser ele o eleito? Não acredito que será eleito no primeiro turno. Dificilmente vai perder essa eleição. Não tenho Dificilmente medo de falar perder. isso, não. É, Assim, é, a eu- população ainda não se mexeu para tirar ele da cadeira, não. Acho que dificilmente será eleito no primeiro turno. Mas eu gostaria de ter mais debate. Inclusive, ele ontem, quando Vai ter segundo confrontado, turno e quando nós vamos gastar confrontado, 3 semanas falando deles. ficou bacana a gente ver assim, alguns pontos que para mim não tinham entrado na pauta. Você sabia, por exemplo, quantas pessoas estão em situação abaixo da linha da pobreza no Estado? Eu não O sabia. candidato do Novo trouxe esse dado ontem. Eu já vi Né? gente dizendo que Se aqueles fechar o números não... comércio, se fechar os negócios, piora, né? É. Não tá pior porque não fechou tudo. Mas muita gente podia Mas, morrer se tivesse tudo aberto não, também. o mostrou que essa supermercado não resolução que morreu. você- Supermercado essa morreu. ideologia. Sônia, de você pão quer ser com a salame primeira a é se como? despedir ou a última? Nós temos 2 minutos para cada um. Não, ele vai embora, nós vamos ficar aqui conversando. Eu Vai posso embora. ser a primeira. Quer ser a primeira? Não, vai Você embora. manda, Sônia. Sabe por que ele fez Mas isso? Só manda- eu sou o último na vida Mas, dele. por favor, não mande o Chernobyl, porque vai acabar com a gente. Eu vou concordar com o André. Em primeiro lugar, a questão da reeleição nós discutimos, mas não é a questão central no Brasil hoje. A Concordo. regra está aí de reeleição, então Essa é a regra. nem cabe. A regra está aí, é essa. Tá? Nós estamos falando de rumos de país. E estamos falando, já pegando aqui no nível da governadoria, em termos de democracia de fato, é dar liberdade, tanto da candidatura quanto do voto, a liberdade, que seria assim, sem o controle, sem ter aquele monte de dinheiro jogado no interior, segurando o pessoal pelos cargos de confiança e lá vai, e sem se esconder da sua verdadeira ideologia. Tá? Então, é nesse aspecto que muito do voto no Renato Casagrande vai por achar que dá uma boa combinação Renato Casagrande e Bolsonaro. Não dá. Depois tem que se ver, mas não dá. Aí sim é inseto e inseticida. Eu acho que Né? Bolsonaro é Inseticida. capaz de unir o país. Ele- Vocês disseram isso. Ele E ele trabalha. trabalhará com Casagrande muito bem. Trabalhará. Então, mas o que eu estou dizendo é perspectiva. Tá? Então, na perspectiva do Bolsonaro, seria mudar uma estrutura que está caminhando para uma linha que a população se mostrou temerosa. Então, alterar o STF, colocando mandato, né, que é desaparelhar, e mudar uma série de coisas que, se você tem um retorno do Lula, retrocede. E quando a gente pensa, tá ruim, não pode piorar, não pode piorar e muito. Imagine-se você, né? Imagine-se numa cidade de Kiev, no meio lá de Kiev. A situação está pior. Imagine uma mulher sob as botas do Talibã. Vai lá usufruir da democracia de Putin. Ele quer autonomia para jogar bomba atômica sobre o seu próprio povo. Vai para Nicarágua, que você não pode fazer procissão. Então, nós estamos falando de algo maior.
a população do Brasil quer isso mesmo. Queremos ser igual à Venezuela. A maioria manda. Mas abre o jogo. Então, se você perguntar a Rose de Freitas, seu passado lá desde a guerrilha, ela vai dizer voto em Lula. Ela foi contra o impeachment de Dilma, ela nunca fez nada em relação a... Sempre teve de acordo com as posições do STF. É direito dela? É direito dela. E eu tenho certeza que se perguntar, ela não vai assumir. Mas que ela diga isso durante o processo eleitoral, ela vai né? assumir, não foi perguntado dela, mas se perguntar, ela fala. Se ela pode ter defeito. Ela vai que for. fugir usando a Simone Tebet como, é candidato do meu partido, eu não sou Lula. Ela vai fugir. Pode até colocar isso, mas ela, nesse ponto aí, ela Acha não que tem ela medo, queria? não. Tem medo, não. Eu vou perguntar a ela. Ela assume. Eu vou perguntar a né? ela. Assim como o e Magno vou Malta publicar. fala. A pergunta é, Rose, você vai votar no Lula? Essa pergunta eu faço. É essa a pergunta que precisa ser feita? Vamos ver se ela responde. Isso. Farei a pergunta É. hoje ainda e amanhã eu publico. Em quem você vota para presidente? Rose de Freitas, em quem você vota para E presidente? se ela não responder, eu vou publicar que ela não respondeu. Vamos ver se ela fala. Mas Pergunta ela, a todos, ela então. tem coragem. A quem eles vão votar? O governador. Eu acho que o os único que candidatos a não governo. disse ainda foi a Rose. A única que não disse. Os outros candidatos já falaram, não? Mas eu não candidato concluí. ordenado. Marcelo, você me interrompeu. Então, na 2 verdade, ó, Ele é inteligente, né? como Ele diversa. Como e... domingo é um momento importante, né? Eu desejo que todo mundo vá às urnas, vá tranquilamente. Exatamente. Vá tranquilamente, vão pregar paz. Vai tranquilamente, vai escolher. Ah, você quer ser... Eu sou socialista, eu sou comunista, eu sou conservador. Cada um tem direito a ser o que for, entendeu? Você não é obrigada. Agora, tem que parar a estrutura política, tem que parar de mentir. E tem uma série de outros que vão votar por causa dos interesses pessoais. Tem os projetos, tem os cargos, tem o emprego, tem onde está o cunhado, o sobrinho, sei lá o quê, né? O Espírito Santo é um estado pequeno. Né? Então pensa assim, eu vou salvar o Brasil nacionalmente e aqui fica tudo... Tem muita gente de partido socialista que de fato não acredita em coisa nenhuma, tá? Mas também não segura a onda se o socialismo vier. Chinês não brinca, não. Mas tem muita gente de direita que abraça o socialismo rindo na hora que interessa. Sem dúvida alguma. Não é à toa que você tem uma... Não, porque o de direita, em vez de ser chamado de reacionário, é chamado de... ou de rebelde, ou de armamentista. Ele é chamado de conservador. E o de esquerda é chamado de quê? Comunista. Mas esse negócio de armamentista também é coisa pejorativa. Eu sou favorável que cidadão de bem tenha arma. O pessoal é contra... Bandido tem. O pessoal é contra cidadão de bem ter arma. Eu sou favorável cidadão de bem ter arma. Né? Ô, Sônia, você tem 1 minuto, porque a Sônia usou caramba, 3. E E se você falar mais de 1 minuto, André já deu bom dia, boa tarde, boa noite dele há muito tempo. Se você falar mais de 1. Eu acho que independente do que foi conversado aqui, quero voltar a parabenizar Obrigada a as pessoas todos, que hein? aqui Desculpe aí. estão. Você é fantástico. As pessoas que aqui estão, que a gente sempre consegue colocar... Você sentiu que são eles contra nós, me ajuda. Eu sei. Se semana que vem você estiver no meio deles ali, eu dancei. Você eu tô viu, sentindo o golpe. Sônia, minha 48 segundos. 48 segundos. Falando em paz. 45 ele já começa segundos. com esse discurso de repressão. 44 ele acha segundos. Que tem quase 30 anos de profissão. 43 ele acha que segundos. conversinha vai fazer a minha cabeça. É isso que você tá 42 achando? segundos. Não, mas falando sério, e o interessante que a gente discute aqui é colocado do ponto de vista, mas o podcast, ele se caracteriza, e eu tenho muita experiência de televisão, Marcelo, e vou te falar uma coisa. O programa, o Realidade Capixaba Podcast já é um sucesso, porque a racionalidade, ela se coloca, ela se assenta aqui o tempo todo. Eu acho também, em comum com Sônia, que a questão ideológica deveria ser colocada às claras. Isso é democracia. Isso é verdade. Isso é verdade. Se você é PSB, se você não sei o que, o problema é teu. Mas você deve dizer, você é ocupante de cargo ou função pública, você devia dizer. Para com essa mentira. Todo mundo sabe quem é quem. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Eu acho que é um momento extremamente importante. A gente queria que as pessoas não brigassem daqui para frente, que não tivesse confusão. Paz. Que fosse um processo tranquilo. Cada um vai votar no que acredita, no que pensa. Infelizmente, um por conveniência, outros por dinheiro são comprados. A gente sabe que infelizmente é assim. O prejuízo, ele nos avizinha há décadas. A gente vive a sociedade de espírito santense nacional em função disso. Então, eu acho que é um momento super importante. Acho que a partir do debate de ontem,
as pessoas, inclusive tem um debate de presidente que é quinta, né? Na Globo, Quinta, vai ser? na Globo. De presidente. Aí eu acho que as pessoas efetivamente vão pensar e vão começar a se manifestar. E essa discussão vai vir de forma mais aflorada nas residências. Aí então as pessoas vão fazer essa discussão. Existem duas situações. O momento nacional, claro, Bolsonaro ou Lula, e eu, Alexandre, penso que o momento Espírito Santo é Renato Casagrande ou Manato. E acho também que, sem hipocrisia, que eu não sou hipócrita, falo para quem for, eu acho que as pessoas deveriam fazer como Sônia disse. Se você é ideólogo de tal sistema e aquilo lhe convence, você vota de cabeça abaixo. Quem é Bolsonaro vai votar no Manato. Quem é Lula vai votar no Renato Casagrande. Queria muito que quem ganhasse para governador de estado fizesse um super mandato. Entendeu? Que parasse com essa situação. Eu vou voltar a dizer aqui, eu odeio corrupção. Eu não quero crer e nem esperar que o Brasil do futuro seja bem a filho dos meus netos. Quero que seja para mim e muito mais para eles. A população hoje que vive, ela tem direito de ser feliz. Ela tem direito de usufruir do que é um conceito amplo de sociedade. E é isso que eu queria. Quero que as pessoas tenham paz, está todo mundo muito irritado, você vê com as pessoas conversando em rede social, disparando, brigando, que isso não acontecesse. Ainda bem que nós aqui somos ponderados e ninguém puxa para Soraya, não, que é o nome da Juliana? Juliana. Coloquei duas músicas. Eu me senti ameaçado aqui, mas eu vou deixar passar de Não, mas se tiver mesmo, olha só, na verdade eu posso dispor do esforço necessário para conter a manutenção da agressão, não é isso? A lei diz isso. São 30 então, segundos parte que o André cima, tem. tu vai tomar no pé do ouvido. Que susto agora. Mas Levei um susto, hein? para ele parar de melhor palhaçada. parar e passar para o André. Porque eles acham que com essa literatura, esse discurso, na verdade, embasado em tábuas rasas, eles vão conseguir efetivamente mudar a cabeça da gente. Professor André, eu queria que fosse um momento de paz e profunda reflexão, que é o futuro da sociedade que está em jogo. Isso. Perfeito. professor André, E semana E aí? que vem quem ancora o programa sou eu, tá? Ele tá fora. eu quero agradecer a participação de vocês que se encerra hoje. Estou cansado de rebeldia. Professor André, deixaram 28 segundos para você se despedir e explicar tudo que foi debatido aqui hoje. Um resumo de 28 Não, segundos. mas só isso. Bom, assim, muito bom a gente poder discutir nesse nível assuntos que são complexos, né, mas que são importantes, principalmente nesse tempo, né, falar sobre a candidaturas majoritárias, tanto para nível federal quanto nível estadual. Eu quero acreditar nos institutos de pesquisa. Vamos ver no próximo episódio como é que nós vamos estar discutindo o que acontece. Eu quero acreditar nos institutos de pesquisa, mas reconheço que me espanta um pouco a diferença desses resultados que vem se apresentando. E é claro, também tem um aspecto importante de que a pesquisa mede a temperatura naquele momento, o humor do eleitor naquele momento. E aí, o debate é uma oportunidade para o eleitor, de repente, até mesmo mudar de posição. Por que não? Né? Então, por isso que eu acredito muito saudável esses ambientes onde a gente possa debater e apresentar essas ideias. Parabéns pela iniciativa mais uma vez, Marcelo. Agora você tem 10 segundos para terminar. Eu separei 15 Vou lembrar, minutos. nós estamos terminando o programa Seus Direitos aqui para a TV Capixaba, Rede Bandeirantes de televisão. Acabou. É mais ou menos isso? Você tem 10 segundos. Acabou. Corta. Vamos acabar. Se eu for processado por direitos autorais, você vai me defender de graça? Professora Sônia, muito obrigado mais uma vez pela aula, pelo alto nível do debate, por ser ponderada. Professor André, seus fãs estão aparecendo cada vez mais nas redes sociais, elogiando a sua tranquilidade. Tenho certeza que vão amar essa camiseta. Como é que é, ô Sônia? O que está escrito ali que eu estou do lado? Bonita camiseta. Espírito Santo, né? Um dia nós vamos descobrir se isso aí tem jabá no meio, que ele está embutido aqui. Por falar nisso, a água não chegou, né? Eu acho que ele está fazendo campanha para que não tem dinheiro de político diferente dos churrascos mas empresário, que o senhor frequenta. Não frequentei, não fui, não. Fiquei puto, ele falou, engraçado, o senhor não foi, porque você tá maluco, rapaz. Desculpa. Pô, Sônia, tá vendo? Você Como voltou. É que é a palavra, Eu quero Não. É Chernobyl, né? Eu quero uma câmera exclusiva para a Sônia a partir da próxima, porque eu vou trazer só a Sônia no próximo debate.
O André já foi reduzido a terceiro aluno preferido, né? já era. tá no terceiro, Vai tá caindo, Vai André. viajar. Quero mais uma vez agradecer. Olha, eu vou falar em público que eu falei em off em relação ao André, pode? Aqui não tem censura, não. hein? Ah, Agora ficou no ar, hein? Eu tinha 1 minuto para encerrar, já te empresto 20 segundos. Pois Fala. é. Disseram que o André é o segundo queridinho, vocês disseram, Agora é né? o terceiro, mas é. Os outros que apareceram, eu falei, ó, desejo sucesso. Agora, o André, o dia que se candidatar, seja Opa. que partido for, olha aí. eu voto e faço campanha. Vai espalhando, Sônia. Hã? Sônia, você entendeu que ela tem um aliado aqui Vai dentro. Eu espalhando. achando que ele estava do meu lado, ele tá com ela. Não, e ela me deu uma paulada e falou assim: deixa eu falar. E ela foi pro churrasco. Vai espalhando, hein? Deixa Vai eu- espalhando. Quero agradecer a participação de todos. Semana que vem a gente volta para debater os segundos turnos, se é que eles vão existir, ou para dar os parabéns e os desafios de quem for eleito. Perfeito. Agradecendo a todo mundo Vamos e lá. obrigado a vocês que acompanham a gente. Obrigado pela participação de todos. Obrigado. Feliz eleição. Isso.